Olá, esse é o De Letra em Ponto, eu sou a Renata e hoje eu tenho uma indicação muito legal para vocês. Antes da gente seguir para o conteúdo, inscreva-se no canal e já deixa o seu like. Bom, então a indicação que eu tenho de hoje é um livro que eu recebi quando eu era assinante da TAG. Na verdade, eu assinava a TAG Inéditos e esse livro aqui eu comprei numa promoção que teve na TAG, que era um livro da assinatura da curadoria, que se chama O Céu da Meia-Noite, de Lily Brooke Dalton. Gente, esse livro é muito bom. Deixa eu abrir para vocês. O kit também tá muito lindo. Vem aqui a luva, né? Você tira o livro, vem uma revistinha, um prefácio e um pós-fácio. E aqui o livro. Opa! O Céu da Meia-Noite. É muito legal. Tem um filme também, eu já vou deixar a indicação aqui no começo. É um filme com o George Clooney. É muito legal. Tem algumas diferenças, né, com relação à história do livro e à história do filme, mas na grande parte do filme ele é bem fiel. Aliás, você sabe que agora eu tô até na dúvida se primeiro veio o livro ou o filme? Depois eu vou confirmar e deixo nos comentários do vídeo para vocês. Qual é a história do livro? Eu vou tentar não dar spoiler, porque realmente esse livro aqui, se der spoiler, estraga a leitura. A narrativa vai falar sobre um astrônomo super renomado, super famoso, que é o Augustine, e ele é aquele cara mais egocêntrico, egoísta. O foco da vida dele é essa ascensão profissional, esse sucesso profissional dele como astrônomo. E a história do livro começa a ser narrada com o Agostini em uma base de pesquisa astronômica no Ártico. Ele está lá fazendo fazendo parte desse grupo de pesquisadores, quando de repente eles recebem a notícia de que está acontecendo uma catástrofe na Terra. Ele não sabe nada além disso, é a única informação que passam para ele. E que todos vão ser obrigados a saírem dali com as equipes. Tem toda uma equipe fazendo o resgate, não, né? Mas enfim, fazendo o transporte dessas pessoas para um único local seguro, que eles dizem que tem na Terra, diante de tudo que está acontecendo. Só que o Agostini fala, não, eu não vou embora, eu vou continuar aqui onde eu tô. E aí tem uma frase aqui que eu achei bem assim, que acaba resumindo bem o que era o Agostini, né? Então, a verdade é que Agostini não tinha ninguém para quem voltar. Pelo menos ali não precisava ser lembrado disso. Ou seja, todos os outros pesquisadores, todas as outras pessoas que estavam ali naquela base do Ártico, tinham famílias, tinham amigos, tinham para quem voltar. O Agostini, justamente por aquilo que eu comentei, por ele ter sempre sido muito egoísta, muito egocêntrico, ele sempre levou uma vida muito focada nele mesmo. Então ele até chegou a ter um envolvimento com uma outra pesquisadora, também tida aqui, colocada aqui como muito brilhante, muito inteligente, de muito sucesso profissional, só que mesmo assim, ele teve uma empolgação ali no começo, ela engravidou, ele ficou feliz quando recebeu a notícia, mas foi aquela coisa, aquele fogo de palha. Depois ele já foi ter uma conversa com ela, sugerindo que ela abortasse. Quando ela se negou a abortar, ele simplesmente pegou as coisas e desapareceu, foi embora. Ele tentou manter contato com essa criança, depois que a criança nasceu, ele recebeu a notícia de que a criança nasceu, ele tentou manter contato, mandou, acho que foi um telescópio para ela, uma coisa assim, de presente, mandava algumas cartinhas, mas ele nunca tinha resposta. Bom, todos foram embora dessa base de pesquisa do Ártico, ele permaneceu lá por sua própria conta e risco, disse que não iria voltar e não voltou, ficou lá. Quando acho que foi no segundo dia, ele percebeu a presença de uma criança naquele lugar, a Iris. Aí ele falou, não posso falar a palavra, mas ele falou, né? Agora que eu achei que eu fosse ter paz e ia viver a minha vida aqui só eu, isolado de todo mundo, não, agora é uma criança.
E aí ele começa, rabugento, reclamar da criança, tem toda uma narrativa da interação que começa a crescer entre ele e essa criança, e de uma maneira bem natural e gradativa, ele começa a se apegar a essa criança e a se sentir responsável por ela. Ou seja, ele começa a cuidar dessa criança como se ela dependesse dele e, de fato, ela dependia dele. Em paralelo a essa história, tem a Sullivan, que ela tá em uma missão, em uma nave espacial. Eles foram, acho que, para Júpiter. Isso, eles estavam em uma missão numa nave, numa espaçonave chamada Ether. Eles foram explorar Júpiter e eles estavam voltando para a Terra. Com essa catástrofe que estava acontecendo na Terra, a nave simplesmente perdeu qualquer tipo de contato com a base aqui na Terra. Então eles ficaram sem saber o que estava acontecendo, ficaram no escuro, totalmente no escuro. E a nave prosseguindo aqui para a Terra e eles nem imaginando que estava rolando uma catástrofe aqui. A Sullivan, ela deixou o marido e a filha aqui na Terra para seguir nessa expedição. E, obviamente, ela tinha expectativa de que quando ela retornasse, ela fosse reencontrar a família dela. Gente, a história vai se desenvolvendo. O Agostini, nesse tempo que ele acaba ficando sozinho, ele e a Iris ali naquela base do Ártico, que tinha sido abandonada, só estavam os dois, ele foi tentando fazer contato através de rádios com outras pessoas, e ele conseguiu fazer contato com a Ether, que é a nave que a Sullivan e toda a tripulação estavam. Essa nave havia perdido todo o contato com a Terra, e o primeiro contato que eles conseguiram, após um longo período de silêncio, foi justamente com o Agostini. E o Agostini tenta alertá-los de que está acontecendo uma catástrofe na Terra. Ele não tem muitos detalhes, não sabe exatamente o que está acontecendo, mas ele fala que não é seguro eles voltarem. E lá eles não sabem o que fazer, porque uma hora os suprimentos, tanto de energia, de alimento, para se manter respirando dentro da espaçonave, uma hora vai acabar. Né? Então, ou eles ficam lá na espaçonave e já sabem qual é o fim que eles terão, ou eles arriscam voltar para a Terra e enfrentam seja lá o que for que eles vão encontrar por aqui, né? Nesse retorno que estiver acontecendo aqui. A história vai se desenrolando e é muito linda, é muito linda. No final, a gente tem uma revelação muito bonita, muito legal. O sentido do livro, ele vai tratar sobre as escolhas que nós fazemos na nossa vida. Então, sobre aquilo que a gente abdica para correr atrás dos nossos sonhos, as relações que a gente não investe, porque a gente vai correr atrás justamente daquilo que a gente pretende. Então, fica aqui uma mensagem muito legal ao final do livro. E é essa a dica que eu tenho para vocês. Espero realmente que vocês leiam esse livro e depois voltem aqui nos comentários para falar. E o filme eu já dei a dica, que é o filme que leva o nome idêntico ao do livro, que é O Céu da Meia-Noite. É muito bom, gente, muito legal. É isso então, um beijo, obrigada e até a próxima.